Hoje o bate-papo é com a Zaira e Clarice. Sejam muito bem-vindas ao programa Revista da Zaira. Vocês são netas do seu João Dão. Qual é o nome completo dele? João Serafim da Silva Filho. Vocês têm alguma lembrança dele? Ah, temos muitas. Conte uma delas para mim, por favor. Ixi. Ele era uma pessoa que gostava de política. Acho que foi com ele que eu aprendi isso, porque eu também gosto. E ele sempre fazia com que eu, principalmente eu, participasse da política, assim, participasse, não sendo candidata, mas ajudasse nas coisas assim, de eleição, essas coisas. Eu era bem nova ainda. Ele era uma pessoa assim, sistemática, né? Gostava das coisas tudo mais ou menos certo, mas tinha as qualidades também. Aí as qualidades dele eram muito. Ele era muito sincero e gostava de pessoas sinceras e trabalhadoras. Essas pessoas, e quando ele era amigo de verdade. Principalmente, o maior amigo dele era seu avô, Marisa, seu Otaviano Alexandre. Que ele tinha muita liberdade, né, com ele, eles brincavam muito, assim, um com o outro. Eu lembro muito bem disso. Meu bisavô, né? É seu bisavô. É. Perdão. As brincadeiras deles eram fortes, até de um falar pro outro, que o outro roubava, essas coisas assim. Mas era aquela amizade tão sincera, que hoje em dia não se tem mais. E nenhum ficava chateado, então, tamanha confiança que tinham um do outro. Não, disse que uma vez alguém, não sei te dizer quem, acho que vendeu, não sei se foi arroz pro meu avô. Aí o seu Otaviano falou assim, mas você vendeu para ele te pagou? Porque ele não paga ninguém. As brincadeiras dele eram desse tipo. E com a gente, ele brincava assim também. Pra Zaira aqui, você lembra, Zaira, que ele falou pra você, tu não presta que nem teu avô? Da porteira, né, que eu quebrei. Ela quebrou a porteira do seu Otaviano. Com o trator. Foi. E eu não tinha muita prática, dirigia o trator, mas aí numa subida, na hora de sair, o trator voltou e quebrou a porteira. Então teu bisavô me chamava de quebradeira de porteira. E você já fez outra arte além dessa? Não, de quebrar a porteira? Não, que eu me lembro, não. Umas artezinhas assim a gente já fazia, né? E você já fez uma arte? Assim não, porque eu sempre fui mais medrosa, sabe? Mais mole. Andava a cavalo, mas aí, nas duas. Pegava o cavalo da minha avó e ela pegava do meu avô. E a gente dava umas voltas, mas eu sempre fui mais mole. Ele só gostava de política ou participava da política também? Participava. Ele foi vereador quando Turiúba teve o primeiro prefeito, que nós aqui pertencia a Turiúba, né? Que era distrito de Turiúba. E meu avô foi vereador e ia a cavalo, sozinho, à noite, nas reuniões da Câmara. E naquela época não tinha salário. Ele foi vereador por gostar da política mesmo. Ele não foi interessado em nada. E era estrada de terra? Era estrada de terra. A Câmara era em Turiúba ou era aqui? Turiúba. Lá era o município e nós aqui éramos distrito. E tinha que ir de a pé até lá? Não, ele ia a cavalo, cavalo. sozinho. Eu não tinha medo, não? Não. Eu não tinha medo, não. Eu ouvi dizer que ele era muito estiloso. Conte o estilo dele. Quer falar? Não, fala assim. Ele sempre andou muito bem vestido, usava bota, capa, chapéu. Ele era bem estiloso, sim. E se tivesse muito calor, ele também usava capa? Não, aí não, né? Mas ainda quando estava mais frio. Mas geralmente quando ele saía de casa, ele levava uma capa. Nem era uma capa, não é essas capas, era tipo um casacão, né, Zé? Era. Gostava de um terno também. Terno, Terno, isso, andava de terno. Ele ia para São Paulo assistir
comício de quando Juscelino Kubitschek foi candidato a presidente da República. Foi mesmo. Ele ia para São Paulo assistir o comício, porque ele gostava demais do Juscelino. E como é que ele ia até São Paulo? Naquela época ele viajava de trem de ferro, de Birigui a São Paulo. E até Birigui de ônibus. Tinha jardineira? Tinha. Tinha jardineira, não era ônibus. E levava quanto tempo para chegar em São Paulo? Ai, eu não me lembro não, mas era bem mais demorado, né? Por que ele se chama João-dão? Porque o pai dele acho que chamava Adão, né? É, O pai dele chamava Adão, então ele ficou com o apelido de João Dão. João da Dom, quer dizer, né? Então ficou João Dom. Inclusive aqui tem uma rua, a Rua da Alta lá, é João Serafim da Silva Filho. É o nome dele. Onde ele morava? Ele morava no sítio que hoje é do Sebastião Sintra. Aquele sítio lá era dele. Mas ele não nasceu aqui não, ele nasceu em Barretos. E veio com a família pra cá. Com quantos anos de idade? Você sabe? Né? Sei quantos anos Teu pai nasceu aqui. nasceu. Então, nem todos os filhos dele nasceram lá. Minha mãe nasceu em Barretos, mas os mais novos nasceram aqui. Ele devia ser bem novo quando ele veio pra cá. Ele cozinhava ou não cozinhava? Meu avô? É. Não. Era só minha avó. E do que ele mais gostava de comer? Sabe? Não sei não, mas eu Tudo sabe. de feijão Comida mineira era o era um prato, prato preferido dele. Gostava muito de café. E tomava quantas vezes café ao dia? O dia todo, né? Enquanto tivesse, estava tomando. Como é que se chamava a mulher dele? Inácia Pires de Andrade. E como foi o casamento dos dois? Esses detalhes eu não sei. Nem eu também. Eles nunca se falaram, a gente não lembra. Quantos filhos eles tiveram? 8. 8. Bastante. Bastante. Você sabe o nome de todos? Sei. Você pode falar pra mim? Posso. Mais velho era João, Jerônima, que era minha mãe. Depois é pela ordem, você sabe? Pela ordem. Depois era o Joaquim, não era? É o tio Joaquim, que era o tio Quinca. Depois Barçanão, a tia Nufa. Depois Pires. tio Ben, né? Mais velho, não é? É. Tio Ben, que chamava Eurípides. E depois o tio Eupides. Depois meu pai já. Teve uma que faleceu, chamava Vitória. E depois foi o meu pai, que chamava Carlos. Essa Vitória foi na Revolução de 32 que ela nasceu. Ele colocou o nome dela de Vitória Brasil Serafim. Tá? Não. Ele era muito patriota. Ele era super patriota. O que é patriota? É gostar da pátria. Gostar da nossa pátria. Ah, sim. O tio Jerônimo. Que era casado com a tia Nália, sua tia. Sim. Ah, e quando ele era criança, ele era arteiro? Ah, com certeza, né? Generoso como é que era, devia ser muito arteiro. Você sabe de alguma arte dele? Não. Eles não contavam, né? Para não dar exemplo. Naquela época ninguém contava nada pra gente, criança, né? Mas ele era uma pessoa muito respeitada, os netos tudo respeitavam ele, inclusive as pessoas de fora. Tem alguma homenagem dos nomes? Ó, Jerônimo e Jerônimo, eu acredito que seja homenagem a Jerônimo Macedo, que era um padre português nessa época. E a tia Nufa chamava Barçanufa. Deve ser homenagem a Eurípides Barçanufa. Era um, como eu digo, ele era espírita da época, pois acho que é homenagem a ele. Acho não, tenho certeza. Como foi conviver com essas pessoas?
sua mãe Jerônima e o seu pai Carlito? Com a minha mãe Jerônima, É. foi muito bom. Minha mãe era uma mulher de fibra e só me deu bom exemplo. Agradeço a Deus. Se hoje eu tenho alguma qualidade, eu devo aos meus pais. Ao meu avô também, é claro. Minha mãe era casada com Teobaldo Kurrausch, que veio do Rio Grande do Sul e casou com ela aqui. Foi aqui que ficou. Mas foram pessoas que... A nossa família, graças a Deus, sempre nos deu bom exemplo, né, Zé? Fala do teu pai. E meu pai, eu também só tenho a agradecer, porque ele foi um pai muito bom, por mais defeito todo mundo tem, né? Mas ele sempre deu bom exemplo para nós, que dá respeito, que aquele tempo, né? Era tudo, tinha que respeitar os pais e... Então eu não tenho nada a reclamar, só tenho a agradecer por tudo que ele fez, por todo exemplo que ele deu para todos nós. Criou todos nós com amor, assim, da moda dele, sabe? Do jeito dele, mas foi com muito amor, tenho certeza. E a sua mãe também foi uma Minha mãe foi uma pessoa muito lutadora, trabalhava bastante para poder dar uma coisa melhor para nós, para ajudar meu pai, né, para a gente ter alguma coisinha. Você sabe, a gente é novo, você tem vontade às vezes de ter uma coisa, uma roupa nova, ou uma joia. O primeiro relógio que eu tive foi a mãe dela que trouxe para mim. Ela foi viajar e trouxe um relógio para ela e trouxe um para mim. Aí a minha mãe trabalhou até conseguir pagar a mãe dela. Foi o primeiro relógio. Nós era criançona ainda, Eu não tinha uns era? 14 anos. E foi por Menos aí que afora. isso. Mas não tenho nada a reclamar do meu pai nem da minha mãe. Só agradecer a Deus por ter tido eles como exemplo. Naquela época podia namorar? Nova? É. Não. A gente, naquela época, a gente era criança de verdade. Era brincando, até os 14, 16 anos, a gente ainda era bem criança ainda, né, Zaida? A gente às vezes ia em festa com a irmã dela, mais velha às vezes. A gente ia assim, em casamento. Mas nós dançava nós duas. É. Nós duas dançava. Depois o sono batia, a gente às vezes dormia quando elas iam embora. E elas acordavam nós para ir embora. Mas namorar nem pensar. Mesmo porque também a irmã dela também era sistemática e ai, mas a gente não tinha. Mas a gente não tinha esse interesse. Não tinha essa vocação para namorar. Achava que não era, sei lá, não era a hora. E assim foi até o primeiro namorado eu casei. Que é meu marido até hoje há 56 anos. Faz 56 anos. Não, 55, né? 55 anos que eu casei. Fez agora em julho. E foi o primeiro e o último. E eu tive que aparecer um baiano, parente de vocês, para me casar. Ele fala até hoje que se ele tivesse aparecido, eu não tinha casado. Ele veio me tirar do também sufoco. é baiano, né? Veio da Bahia, tudo importado. Ele falou, o Samuel falou que se a família Serafim tinha que dar graças a Deus aos baianos, porque os nordestinos, porque o que não era baiano era o que o Lima era? Era paraibano, sabe? Senão tava tudo solteiro até hoje. Ai, Deus. Ele fala isso. Do que vocês brincavam quando era criança? Boneca, mas era boneca. Mas boneca, a minha avó fazia boneca de samu. Furava, sabe? Com espeto, enfiava um pauzinho para ser os bracinhos. E depois fazia a cabecinha, a mãe dela fazia roupinha, que a mãe dela costurava. Minha mãe também costurava, elas faziam roupinha e nós punhamos nos bonecas. E tinha uns bonecas de pano também, né? Tinha de Eu com pano. 10 anos, meu pai me deu uma boneca que andava. Foi um sucesso, você lembra, Zé? Certo, Foi. da vez. Mas brincava de casinha, de essas coisas. Morava no sítio, né? Vocês tinham algum sonho quando era criança? Eu tô tentando lembrar que o sonho era o mais importante. Meu sonho maior sempre foi estudar.
Eu também sempre gostei muito de estudar, mas como teria que ficar fora de casa, eu não tinha, assim, coragem, parece, de morar na casa dos outros para estudar, porque minha mãe morava no sítio, né? E só estudava naquela época Buritama para lá. Mas ficar na casa dos outros eu não. Acho que eu não ia só tinha o dar primário. certo. Então também eu parei, estudei mas por eu conta disso. adorava estudar, ter estudado. Era meu sonho também, estudar. Meu tio bem queria me levar para casa dele para estudar, eu não quis ir, não ficava longe da minha mãe. Qual foi a primeira professora de vocês? A minha, ela chamava Urânia. Urânia Cacetari, se não me engano. Não consigo, eu lembro dessa professora. Sempre, não sei se é por ser a primeira, ela geralmente era de fora, não tinha nenhuma professora aqui. Vinha todas de fora. A minha era de Ribeirão Preto, chamava Dona Lucila, minha primeira professora. Eu adorava, ela era um amor de pessoa. Eu tive um professor também que depois de muitos anos, ele morava, onde é Beth morava? Em Sertãozinho. E ele tinha uma loja lá e eu fui lá ver ele, já velhinho, sabe? Tanto que a gente gostava dele. Seu Edgar. E qual foi a emoção de vocês dois? Ah, foi grande, né? Ele lembrou, porque ele morava aqui na vila, ele era casado, tinha um filhinho aqui, né? A gente ia na casa dele para pegar esse bebê, então ele lembrou. Ele também ficou emocionado. E ele já estava bem velho. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vamos deixar para a próxima entrevista. A próxima a gente lembra mais coisa e conta mais Tá bom. o que ficou para trás hoje. Eu quero agradecer a Maísa ter lembrado do nosso avô. Imagina. A gente sempre escuta falar nele. Ele sempre tem uns casinhos pitorescos dele, né? Sim. E ainda bem que a dona Zaira veio, tive a oportunidade ontem de vê-la lá no bingo, na noite do pastel. Agora tá cedo ainda, né? Cedo? É. As memórias não fluem direito, então a gente já marcou para a próxima entrevista. Na próxima entrevista eu vou lembrar mais coisas. Então tá, obrigada. Obrigada a você, a vocês. Alô? Tchau. Minha repórter preferida. Obrigada. Eu que agradeço também. Obrigada por ter lembrado. E que Deus proteja todos nós. A próxima sairá melhor. Quem sabe? Assim seja. É sempre interessante conversar, né? É gostoso, né? É contar historinhas, né? Isso é muito Muita bom. coisa que já passou, eu gosto também. Refresca a memória. Viagem longe, né? Eu também gosto.